Fala galera, vocês estão bom? Eu tô bem, espero que vocês também. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Matheus Rocha. Estamos aqui para mais um vídeo dessa série sobre blocos econômicos. E agora é a hora da gente abordar o tema Acordo entre Estados Unidos, México, Canadá, chamado de USMCA, o antigo NAFTA. Wow! Vamos entender então o que seria esse acordo entre Estados Unidos, México e Canadá. Galera, vocês podem observar que tem essa terminologia aí, né? USMCA. Em inglês, né, ou USMCA em português, porque pega as iniciais de cada um desses três países que fazem parte desse bloco econômico, o S dos Estados Unidos, o M de México, o C de Canadá e o A de acordo em inglês. Mas também ele é conhecido como o novo NAFTA, ou o NAFTA 2.0, né? Geralmente quando algum produto ele muda ali a sua fórmula, né, ou ele passa ali pelo algum tipo de transformação, seja na embalagem ou algum dos seus ingredientes, normalmente a gente tem ali um jogo de marketing, né, que muda um pouco o nome daquele produto e põe lá produto 2.0. Nesse momento vocês devem estar lembrando de algum achocolatado, né, que fez exatamente esse tipo de transformação, que eu não vou falar o nome porque não está patrocinando o canal. Você vai ter que me pagar! Mas enfim, seria um novo NAFTA. Por isso que eu coloquei para vocês aí duas datas de criação desse bloco. 1994, 2018. Como assim? 1994 foi quando o NAFTA foi criado. O NAFTA é um bloco econômico formado pelos Estados Unidos, México e Canadá. Mas ele foi alterado, modificado, a gente pode até falar que ele acabou para dar origem a um novo bloco econômico, que seria o USMCA, ou o Acordo entre Estados Unidos, México e Canadá, assinado em 2018 e começou a ter uma efetivação de fato ali em 2020. Beleza? Então esse acordo dos Estados Unidos, México e Canadá, USMCA, substituiu o NAFTA, tranquilo? Então olha a data de criação do NAFTA, 1994. Olha o contexto histórico. Pós-Guerra Fria, próximo ali da criação da União Europeia, do Mercosul, como a gente já viu. Então é um contexto que a globalização está se intensificando, as trocas comerciais estão ficando cada vez mais fáceis. Então é muito importante que a gente tenha a criação de blocos econômicos para facilitar ainda mais, deixar mais flexível essas trocas comerciais, essas relações econômicas entre os países. Por isso, então, os Estados Unidos, México e Canadá vão dar origem a esse bloco econômico, o NAFTA, que é um bloco, até hoje, que não passou da primeira fase de integração dos blocos econômicos, que é a zona de livre comércio, aquela onde a gente tem a livre circulação de mercadorias entre os países, com poucas ou nenhum tipo de taxas ou impostos, que a gente chama de tarifas alfandegárias. Se você tem dúvidas sobre isso, na aula introdutória sobre os blocos econômicos, a gente fala um pouquinho dos diversos tipos de blocos econômicos que nós temos. São 4 níveis de integração. O primeiro deles é a zona de livre comércio, que esse bloco entre esses três países se encontra até hoje. Vocês devem estar pensando, poxa, a gente está falando das maiores economias do mundo, dos Estados Unidos, como é que ele está num bloco que não avança em níveis de integração? Como é que isso é possível? Porque não é interesse dos Estados Unidos a gente avançar nos níveis de integração com o México e o Canadá, especialmente com o México. Por quê? Porque quando a gente avança no nível de integração dos blocos econômicos, não apenas as mercadorias começam a circular livremente, mas também as pessoas. E os Estados Unidos não querem essa livre circulação de mexicanos em seu território, senão não teriam construído um muro na fronteira entre esses dois países, não é verdade? É verdade. Pois bem, então pensa comigo assim. Está nessa primeira fase porque o interesse é apenas facilitar as trocas comerciais. E a gente tem então uma diferença muito grande de desenvolvimento econômico e social entre esses três países. Canadá e Estados Unidos são países com um IDH, um índice de desenvolvimento humano muito elevado, qualidade de vida, grandes economias, que a gente não pode dizer a mesma coisa do México, que é considerado um país ainda em desenvolvimento, que não alcançou um nível de desenvolvimento econômico e social tão expressivo assim. Então por que os Estados Unidos resolveram se aliar ao México nesse bloco econômico? É porque eles vão ter vantagens com isso, galera. Pensa comigo. Se vai facilitar as trocas comerciais por conta da zona de livre comércio, os Estados Unidos vão conseguir ter acesso a produtos que vêm do Canadá, especialmente o petróleo, outros recursos minerais, produtos que vêm do México, especialmente da agricultura e da pecuária, com mais facilidade e um preço mais baixo. Assim como o México e o Canadá vão ter acesso a produtos industrializados com mais tecnologia que são fabricados nos Estados Unidos, com um preço mais acessível. Então, para todos os três países, a gente tem vantagens, benefícios. É claro, nós temos também pontos negativos. Parou? Desculpa interromper, mas é só para não deixar que vocês se esqueçam. Se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar com quem você gosta, comentários sempre muito bem-vindos para a gente poder continuar crescendo com o nosso canal. A ajuda de vocês é fundamental, beleza? Então agora, vamos voltar para a aula. Quais seriam então as desvantagens para esses três países com esse bloco econômico? Seguinte, galera, pensa comigo. Se o México vai ter, e o Canadá também, acesso com mais facilidade a produtos vindos lá dos Estados Unidos, eles vão ficar muito dependentes desses produtos e também vão ficar muito dependentes da venda
das suas mercadorias para os Estados Unidos. Tanto é que cerca de 60, 70% do que o México produz são os Estados Unidos que compram. Para um país ficar muito dependente de outro, não é saudável para a sua economia, porque imagina os Estados Unidos entrando em crise econômica, como aconteceu em 2008. O México vai ser muito afetado, vai ser afetado diretamente, porque o seu maior parceiro econômico está em crise e não vai conseguir comprar tudo aquilo que comprava antes do seu território. Então ele vai entrar em crise junto. Para um país é muito importante diversificar os seus destinos de exportação, não ficar dependente e suscetível a algum tipo de crise econômica que ocorra em outra nação e possa atingi-lo de forma direta. Então foi negativo para o México e para o Canadá, esse bloco econômico, eles ficaram muito dependentes dos Estados Unidos. Claro, tem as suas vantagens, como eu falei, né? Estou mostrando apenas as desvantagens. Quando a gente fala dos Estados Unidos, tem algumas desvantagens sim. Dentre elas, uma coisa que não foi muito bem prevista no início ali da assinatura desse acordo. Porque eles imaginavam que com a assinatura desse acordo, o México iria se beneficiar muito, consequentemente desenvolver ainda mais sua economia, chegando num nível bom de qualidade de vida, a ponto de boa parte dos mexicanos desistirem do seu sonho de atravessar a fronteira. O que era algo que já estava preocupando os estadunidenses nessa época, na década de 90, esse fluxo de imigrantes ilegais para os Estados Unidos saindo principalmente do México. Eles imaginavam que o México iria se desenvolver e boa parte dos mexicanos iriam preferir continuar sem território. Não aconteceu isso, a gente teve uma intensificação na construção do muro na fronteira entre Estados Unidos e México. Outra questão, várias empresas estadunidenses perceberam que tinham ali uma brecha para se aproveitar e aumentar o seu lucro com esse acordo. De que forma? Pensa comigo, a mão de obra, ou seja, o salário que é pago no México é muito mais baixo do que o salário médio que é pago nos Estados Unidos para os trabalhadores estadunidenses. Por quê? Porque boa parte dos estadunidenses conseguem ficar mais tempo na escola, tem uma escolaridade maior e conseguem então ter um salário maior. São uma mão de obra um pouco mais qualificada nesse sentido. Não acontece a mesma coisa no México, quanto o seu nível de desenvolvimento econômico é menor. E aí eles acabam então tendo um salário mais baixo. Várias empresas estadunidenses perceberam isso e começaram a fugir, sair dos Estados Unidos, começar a se instalar no México, bem ali próximo da fronteira com os Estados Unidos. Porque não tem apenas a mão de obra que é mais barata no México, mas também menos impostos. Porque os países menos desenvolvidos costumam dar incentivos fiscais, ou seja, abaixar seus impostos para atrair as empresas a se instalar em seu território, assim gerar lucro e conseguir desenvolver mais o país. Além disso, a gente tem menos ali fiscalizações menos rigorosas do ponto de vista das condições de trabalho, sem falar das questões também de multas, se tiver algum tipo de impacto ambiental negativo, a gente vai ter uma fiscalização e punições mais brandas, né, menos rigorosas no México se a gente comparar com os Estados Unidos. Então várias empresas começaram a ir para o México, fabricar então seus produtos e depois voltar com esses produtos para os Estados Unidos e vendê-los lá. Aí você deve estar pensando, mas na hora de atravessar a fronteira não tem que pagar ali uma tarifa, um imposto para cruzar a fronteira? Sim, mas Estados Unidos e México não fazem parte do mesmo bloco econômico, não eliminaram, abaixaram boa parte dos impostos cobrados sobre a maioria dos produtos, então vale a pena para a empresa fazer isso. Por que para os Estados Unidos foi algo negativo? Porque várias cidades que tinham fábricas, indústrias em seus territórios começaram a ter impactos negativos, porque as fábricas começaram a fechar as suas empresas, aumentou o desemprego, a prefeitura começou a ter menos impostos que eram pagos pelas fábricas, porque elas deixaram seus territórios. Isso acabou prejudicando de alguma forma a economia estadunidense, começou a pressionar os governos a modificar ou acabar com esse acordo do NAFTA. É com esse contexto que a gente tem então as empresas maquiladoras, que são essas empresas que deixaram os Estados Unidos para se instalar no México e aproveitar da mão de obra mais barata e outros fatores atrativos para terem mais lucro, chamadas de empresas maquiladoras. Nesse contexto, então, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assume o governo dos Estados Unidos com uma das promessas da sua campanha sendo terminar, acabar com esse acordo do NAFTA. Ele não conseguiu, porque os Estados Unidos precisam desse acordo, assim como o Canadá e o México pressionaram para não acabar com esse acordo. Porém, ele conseguiu mudar, fazer algumas transformações. Dentre elas, o próprio nome, né, do bloco econômico passou a ser, então, USMCA, ou Acordo dos Estados Unidos e México, Canadá. Uma das principais coisas que ele conseguiu alterar foi o fato de que agora, as empresas, especialmente automobilísticas, que vão produzir, então, seus automóveis, devem produzir, no mínimo, 75% das peças do carro em território estadunidense. Essa medida foi vista como um protecionismo econômico, ou seja, é muito comum alguns países aumentarem os impostos sobre produtos importados que vêm de outros países para incentivar suas indústrias locais. Porque imagina, se então a fábrica está instalada no México começa a trazer os seus produtos industrializados para os Estados Unidos, várias empresas estadunidenses vão ver isso como um desincentivo a ficar nos Estados Unidos. Elas vão começar a migrar então para o México ou até mesmo outros países menos desenvolvidos. Então, para que o produto chegue mais caro dentro dos Estados Unidos e que fique mais barato um estadunidense comprar um produto industrializado que foi fabricado em seu território do que em território de outro país, ele coloca impostos. Isso acaba incentivando a indústria local e é visto como um protecionismo. Foi feito não só com o México, mas com outros países, também o Brasil. Alguns produtos brasileiros foram taxados pelos Estados Unidos, justamente nessa ideologia do Donald Trump de protecionismo da sua economia, para tentar incentivar fábricas a surgirem em seu território, criar mais emprego e também movimentar a economia. Então
Então essa foi uma das mudanças que esse novo acordo trouxe, né, mudando ali o NAFTA, agora o NAFTA 2.0, né, o USMCA, que vai trazer também uma outra coisa interessante, uma curiosidade. Ele já nasceu com uma cláusula de validade, ou seja, ele vai durar, segundo o contrato que foi assinado por esses 3 países, 16 anos. É o prazo aí para que esse novo acordo dure. Não sabemos o que vai acontecer no final desse prazo de 16 anos, né, se eles vão renovar ou se vai acabar de fato esse bloco econômico. Fato é que ele tem essa cláusula aí de validade de 16 anos. Então foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais uma aula. Muito obrigado por terem ficado aí até o final do vídeo. Se vocês curtem o nosso canal, gostam dos nossos conteúdos, das nossas aulas, não deixem de se inscrever, de curtir os vídeos, deixar comentários aqui embaixo e compartilhar com quem você gosta. Beleza? Saudações geográficas. Até a próxima.